Glória a Deus. Aleluia, uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o nosso Senhor, o Redentor, aquele que é o reconciliador, o amado das nossas almas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Que domingo maravilhoso ver todos os amados aqui reunidos em Cristo Jesus. Fiquei muito feliz de ver o nosso amado irmão Carlos ali, todo elegante, de terno, com as vestes santas do Senhor, aleluia. Também aqui ver a Juliana, o Rafael, que saudade dos amados. O meu amado Timóteo, o meu pastor Timóteo, que está ali também. Ele fala para mim que ele é o terceiro Timóteo, tem 2 na Bíblia, ele vem, é o terceiro, não é? Muito maravilhoso. Também os nossos amados, o Rafael, todos os amados aqui do precioso Campo Limpo, que está tendo um avivamento tremendo lá, não é, irmã Andressa? Ai, que alegria, glória a Deus. A família Mercedes que está aqui, a família Mari, melhor dizendo, e a Mari Mercedes está aqui também. E todos aqui, amados, a Luciana Miura, nossa pastora sênior, que ela trabalha tanto pelo Senhor, né? Fazendo toda a parte dos milagres, verificando os depoimentos para alimentar a nossa fé. Que família tremenda em Cristo, não é, amados? Agora a Natália e o Nicolas cada vez mais servindo aqui o Senhor, colocando, agora fazendo todos os posts no Facebook, no Instagram, durante todo este culto, para que mais almas ouçam a palavra e sejam salvos, não é verdade? Glória a Deus, muito feliz mesmo. Ali a família da Fernanda Franciscato também está conosco aqui, essa família linda. O nosso irmão Juan, que está aqui também, o precioso irmão, este guerreiro também do Evangelho de Cristo. Olha a nossa preciosa Maria Humildes também, a evangelista Cristiane, a Ledite, a Rita, essa família é tremenda, não é? O supervisor, Rafaela, o precioso pastor Neto, a pastora Rafaela. Ei, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E quando eu perguntei o nome do Arthur, ele falou para mim: meu nome é Arthur Soares. Eu falei: esse é o evangelista que eu tenho certeza que vai avançar, não é verdade, Andréia, Luíse? Ei, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Minha preciosa mãe Márcia, quero falar o nome de todos aqui. O precioso pastor Fernando, meu irmão, que está nessa caminhada comigo, amado. Isso é tremendo, não é? Ter os nossos irmãos de sangue, que agora são irmãos espirituais, caminhando conosco. Isso é maravilhoso. Meu pai Sandro está aqui também. Ei, glória a Deus. A supervisora Ellen, quantos aqui foram impactados por esta adoração? Supervisora Ellen, a senhora sabe que esta adoração aqui do Digno é o Cordeiro é uma das que eu mais amo. Então no final nós vamos ter que repetir a dose, não é? Eu fico esperando, amados, aquela parte quando eles falam assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu fico assim ansioso, será que agora? Será que agora? Será que agora? E é uma explosão. As pastoras auxiliares também aqui conosco, Raquel e Sara. Que alegria, né? Como elas servem o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Então uma salva de palmas a Cristo, que trouxe esta família maravilhosa em Cristo Jesus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é batalha espiritual. Amados, este é um tema muito utilizado na apostasia, muito utilizado pela igreja pós-moderna, para atrair. Muitos dizem que é o carro-chefe, não é? Sempre quando fala de batalha espiritual, a igreja enche, todos querem saber, e todos querem entender, e todos querem avançar. Só que hoje, amados, nós vamos falar sobre a batalha espiritual,
com base no verdadeiro evangelho. Quantos querem aprender? Quantos querem se aprofundar na palavra de Deus e entender sobre a verdadeira batalha espiritual e entender que o verdadeiro evangelho, ele aponta para Cristo Jesus? Isso é tremendo. Hoje eu estava ali sentado, amados, estava agradecendo a Deus pela oportunidade de vir a uma igreja aonde se prega a verdade. Hoje eu estava agradecendo aonde todas as adorações são só para Deus e não para o homem, aonde não se fala de dinheiro, aonde não se fala de posição social, aonde todos são honrados, do mais simples ao maior, todos são honrados, aonde o verdadeiro evangelho de Cristo está sendo vivido, pregado, mas vivido. Então hoje, quantos querem aprender sobre este tema da batalha espiritual? Diga aleluia, encoraje o irmão do seu lado, vamos aprender sobre a batalha espiritual? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Amados, o profeta do Senhor, eu falei o nome de todos, eu preciso falar o nome do meu amigo de infância também, o precioso evangelista Rodrigo Félix, que é um adorador. Aqui uma salva de palmas a Cristo, por esta família, ele que é o meu irmão desde os 12 anos de idade, olha. E Deus une propósitos para ele, e hoje nós estamos caminhando com essa família tremenda, não é? Logo, logo nós estaremos também, não é, preciosa irmã Andréia? Com a Bia, com o Jorge, que estão nos assistindo aqui. Nós sabemos que é uma família tremenda, preciosíssima, junto também com a Gabriela. Ei, que família tremenda, é? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vimos também a filha, quantos aqui ficaram felizes de ver a família da irmã Luíse vindo aqui ao altar? Eu fiquei muito feliz. A preciosa filha da irmã Luíse, qual é o nome da preciosa mesmo? A Gabriela dos dois lados ali, é Martina, todo mundo Martina, Gabriela, todo mundo Gabriela, isso é maravilhoso, né? Aleluia, glória a Deus. Amados, o profeta do Senhor, ele fala que a vida cristã é uma batalha séria. Quantos aqui já ouviram ele falar em todas as suas ministrações? A vida cristã é uma batalha séria. E quando nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, no versículo de 11 em diante, mas principalmente o versículo 11, ali a Bíblia diz que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. É um capítulo muito famoso, é um capítulo muito lido, de 10 até 18, fala sobre a armadura de Deus, não é? E como essa armadura avança, e nós vamos estudar isso com muito temor e com muito tremor. Amados, você coloca uma armadura para ir para um parque de diversão? Você coloca uma armadura para você ir viajar de férias? Você coloca uma armadura para passear na cidade? Você coloca uma armadura porque vai ter o quê? Uma batalha. É uma batalha séria. A vida cristã, ela é uma batalha muito séria. E hoje nós vamos entender, amados, eu e vocês, com base no verdadeiro evangelho. Este estudo, ele faz parte de um dos estudos do nosso amado arcebispo Benham, lá do Quênia, tremendo arcebispo, que ele fez uma série de estudos. Começa com The Armor of God, que é a armadura de Deus, e a terceira mensagem, a segunda, The Armor of God, segunda parte. E a terceira é a descentralidade of the Holy Spirit, a centralidade do Espírito Santo. Só que tudo isso aponta para uma batalha, e nós vamos avançar neste domingo, e pode ser que no próximo, falando sobre esta batalha espiritual. Então você vai entender como funciona esta luta, você vai entender quem é o seu inimigo, identificar esse inimigo. É muito importante, amados, para que nós não cometamos nenhum excesso, ou nenhuma atitude que não convém. É importante também, quando esta batalha começa, vamos identificar qual é a forma desta batalha,
quais são as armas que a Bíblia diz que você precisa, e o mais importante, como você vence esta batalha. Amados, este estudo, nós temos que começar da maneira correta. Ele não pode começar com sensacionalismo, tem que começar com o temor do Senhor. A Bíblia diz: tema somente aquele que pode destruir o corpo e a alma no lago de fogo. Só tem um que você deve temer, é ao Deus Pai, o temível Deus de Israel. Então, amados, é importante que nós saibamos que Deus é soberano. Diga: Deus é soberano. É importante que você saiba que você tem que buscar Jesus de todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Então, o mais importante é o temor a Deus e buscar Jesus Cristo de todo o coração. E você precisa saber, amados, que o inimigo, o diabo, o Satanás, a antiga serpente, ele é uma criatura. Diga: criatura. Ele foi criado. O inimigo, ele precisa, qualquer ação que ele vai tomar, ele tem que pedir autorização para Deus Pai. Quantos aqui já leram Jó capítulo 1? Ali está escrito, não é? E também, o inimigo, ele precisa dar relatórios para Deus. Deus pergunta: da onde você vem? E ele fala: eu vim de perambular sobre a terra. Ele precisa dar relatórios para Deus Pai. E o importante que você precisa saber é que o inimigo já está julgado e condenado. Quantos podem bater palmas para Jesus? Coloque para mim Apocalipse capítulo 20, versículo 10, aonde diz que o inimigo, ele já está condenado e já está julgado. Então, amados, nós vamos começar este estudo com ordem, com decência, com temor do Senhor e principalmente com amor a Cristo acima de tudo. Sem sensacionalismo, sem ficar dando aquelas impressões, sem o pós-modernismo, sem açúcar, sem holofotes. Vamos começar da maneira certa. Diga aleluia. E olha o que diz a Bíblia, amados, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Diga aleluia! Então ele já está condenado, amados. Agora nós vamos estudar sobre como esta batalha ela acontece e aonde você precisa focar a sua energia, o seu coração, onde você tem que focar verdadeiramente todo o seu ser. E nós vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 7, aonde diz sobre este confronto. Nós vamos ver vários momentos da Bíblia onde há esse confronto, e ele é espiritual. E quando você sabe identificar quem é seu inimigo, você consegue avançar de maneira muito mais assertiva. Quantos querem ser assertivos na sua caminhada cristã? Parar de perder tempo. Eu quero parar de perder tempo. Eu quero focar de maneira correta, em nome de Jesus. E olha o que diz a palavra do Senhor: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Nós vamos estudar esta frase, amados, este versículo. Como funciona este processo? Resistir ao diabo, se submeter a Deus em primeiro lugar, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Amados, é importante que você saiba quem é este inimigo. Com certeza você tem que despender tempo em conhecer Jesus, aleluia. Por isso que no verdadeiro evangelho a gente não fica falando: olha, existe o nome do demônio A, o demônio B, olha, existe, e as pessoas estudam sobre demônio, perdem tempo com essa bobeira, com essa bobagem. No verdadeiro evangelho, nós não ficamos fazendo um sensacionalismo: olha, tudo é batalha espiritual, caiu a chave do carro, opa, caiu a escada.
tudo é batalha espiritual. Quantos aqui já viram pessoas que qualquer coisa é batalha espiritual? Amados, vamos avançar de maneira correta, com seriedade e com temor do Senhor. Vamos entender quem é o inimigo. E nós vamos para João, capítulo 8, versículo 44. E neste versículo, amados, nós vamos entender que o pai da mentira, se você parar e meditar sobre este versículo, quem é o pai da mentira, com profundidade, você vai entender que as mentiras de Satanás não são rasas, elas são profundas. Elas vêm com um conceito, uma filosofia de vida, que rompeu séculos e séculos. Então olha o que diz a palavra do Senhor, em João capítulo 8, versículo 44. Vocês são, aqui é o confronto famoso de Jesus contra os fariseus, não é? Ele confronta eles em João 5, depois confronta eles ali em João 8. E nós sabemos que outro capítulo que ele confronta também é o famoso Mateus 23. Tremendo. E neste capítulo, olha o que ele diz. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e ele é o pai da mentira. Amados, se você meditar sobre esta frase, sobre este versículo, e principalmente sobre o pai da mentira, você vai ver que as mentiras de Satanás não são rasas, elas vêm com um conceito de vida. Elas vêm com uma filosofia de vida e vai rompendo, são extremamente profundas. Mentiras que as pessoas elas se apropriam e avançam com a sua vida. Por exemplo, o meu corpo pertence a mim. E muitas pessoas aprovam o aborto e vêm com uma série de sofismas, pensamentos lógicos que são caminhos de morte. Mas quando você vai para muitos versículos, né, como por exemplo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, vai dizer que vocês foram comprados com sangue e que vocês não pertencem mais a si mesmos. Também está escrito lá em Romanos 6, dos versículos 22 e 23, que agora que vocês foram libertos do pecado, vocês se tornam escravos de Deus. Então, o escravo faz o que quiser com o seu corpo? Os nossos corpos, digo o meu corpo, ele foi comprado com preço de sangue, não pertencem mais a nós. Mentiras que nós vemos a sociedade moderna avançando, como a preservação do meio ambiente a qualquer custo. Ninguém está dizendo que você vai sair aí cortando árvore, destruindo o meio ambiente, não é isso. Mas tem pessoas que levantam bandeiras, a sua vida se torna defender a natureza, os animais despendem tempo, energia com isso. Está escrito na Bíblia em 2 Pedro 3, do versículo de 10 em diante, que esta terra que você está vendo, está entesourada para o quê? Para o fogo. E você vê mentiras como a família é o meu maior bem. E quando você olha Jesus falando, ele fala, muitos inimigos serão a sua própria família. E quando Jesus, lá em Mateus 12, que a gente sempre lê, não é? Perguntam, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te esperando lá fora. Ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E nós vemos lá o famoso Lucas 9, de 57 a 62, onde diz, Senhor, deixa eu só enterrar o meu pai e eu te sigo. Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, você vá e pregue o reino de Deus. Muitas mentiras, amados, que foi colocada na sociedade, o próprio sucesso e a beleza. Nós vemos lá, né, no estudo ali da apostasia, só que se você pega o estudo inteiro e chega aqui até a segunda parte, onde nós começamos a ver o corpo de Lúcifer, e não é para perder tempo com isso também, mas é importante que você saiba, que ali Satanás ele engana com a beleza, ele engana com a riqueza, e ele engana com o conhecimento.
Você vê as formas como Satanás engana. E pessoas perdem a sua vida atrás da beleza, atrás da riqueza e atrás do conhecimento. E Jesus fala em Mateus 6. Tinha um homem que começou a construir um celeiro. Depois ele construiu um outro e começou a ampliar e falou: agora eu vou construir muitos celeiros porque eu quero desfrutar da minha vida. E Deus fala: estás louco? E se Deus pedir a sua alma hoje, o que tens preparado? Mentiras que Satanás foi colocando como uma filosofia de vida. Não são mentiras rasas, amados. Agora, você olha para o mundo, o que o mundo quer? Sucesso, fama, não é? Beleza e dinheiro. Vamos fazer um exercício aqui? Um exercício rápido. Vamos supor que todas essas 3 variáveis deem certo. Que aos 25 anos de idade, vamos falar, o seu filho ou o meu filho, ele tem a fama, no que ele fizer, vamos falar, o jogador de futebol, ele é o melhor, extremamente bonito, extremamente inteligente. Esta fama, se ele ganhar 5 bilhões de dólares por mês, 3 trilhões de dólares por mês, e se ele romper dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade, quantos anos dá? Pessoas perdem a sua vida inteira. Vamos supor que tudo dê certo, tá? Para o mundo, né? O padrão do mundo. É bonito, 100% bonito, é extremamente inteligente, é famoso, extremamente rico, tudo deu certo. Vamos pensar no padrão do mundo. Essa fama, amados, dura 40 anos. Eu já tenho 39 anos, voou. Eu e o meu amigo somos amigos desde os 12 anos de idade. Voou ou não voou, precioso evangelista Rodrigo? Pessoas perdem a sua alma. Olha, esses que eu estou falando é 1 em 1 milhão, tá? Que dá certo nesse nível, né? Que é bonito, é desse nível nesse nível para o mundo, né? Bonito, inteligente, rico, tudo, famoso. O máximo de fama. Olha como Satanás engana. E pessoas perdem a sua vida inteira. Por isso o pós-modernismo também é uma mentira, amados. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. O que é certo para mim, pode ser não certo para você. E você vê essas filosofias destruindo toda a sociedade. Quando você medita que Satanás é o pai da mentira, ele colocou essa mentira. Agora, para chocar eu e você, o que Satanás buscava, amados? Isaías 14, do 12 em diante, mas vamos só no 14, porque a gente tem muito para percorrer hoje. Isaías 14, versículo 14. O que Satanás queria, amados? Ali vai dizer: subirei acima das altas nuvens e serei como o Altíssimo. Que loucura! Eu não consigo ler esse versículo sem falar que loucura. Amados, Satanás, ele queria ser igual a Deus, não queria? Qual que era a diferença entre ele e Deus? Claro que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas Deus era adorado. O que ele queria? Ser adorado. Como que o pai da mentira, que queria ser adorado, engana o ser humano dentro da igreja e fora da igreja? Ele faz com que você queira ser adorado. E aí você, no seu trabalho, você quer ser adorado. Eu quero ser o melhor, todo mundo tem que me elogiar, eu quero avançar. Olha, na minha família, eu tenho que ser o melhor, o mais alegre, o mais simpático, o melhor. Na igreja, amados, na igreja pós-moderna, supervisor Paulo Roberto, tem adoradores. Vamos supor um adorador que é um baixista. Ele está ali adorando em cima do altar que é santo, e ele coloca o celular dele no canal do YouTube dele, para todo mundo ver a performance dele na adoração dentro do altar santo do Senhor, para ganhar likes, para ganhar curtidas. Pastores sensacionalistas querendo ser adorados ao invés de Jesus. Você vê
as igrejas, pastores cobrando, olha, eu tenho aqui um masterclass, um curso muito top, que este aqui, como tem muitos custos, eu preciso cobrar. Imagina o apóstolo Paulo chegando em Tessalônica e falando, olha, eu vou ensinar até o capítulo 4, mas dos 5 em diante, tem um masterclass aqui que eu preciso fazer. Olha como virou um mercado, amados. Como virou e como Satanás engana dentro da igreja. Diga, eu não quero ser enganado. Quantos entenderam que Satanás é o pai da mentira? Então, amados, no nosso interior, se você for no cerne do ser humano, o mais profundo que o ser humano tem dentro do seu ser, ele quer ser adorado, ele quer chamar atenção. Eu falo isso, amados, porque graças a Deus eu tenho um amigo meu de infância aqui. Eu era o maior vaidoso da história. Já conheci alguém mais vaidoso do que eu, Rodrigo? Amados, o meu casamento, eu cantei uma música para minha esposa, depois eu toquei guitarra, depois nós dançamos. Eu queria ser o melhor em tudo. Tudo que eu ia fazer eu queria ser o melhor. Chamar atenção, ser o centro das atenções. Será que eles estão prestando atenção em mim? Vamos parar com esse assunto, vamos falar de mim agora? Eu era assim, extremamente vaidoso, eu me arrependo por isso, amados. Se você for no cerne, mães e pais criam os filhos para ser o melhor na escola, para ser o melhor em tudo, para ser chamado lá na frente, ser elogiado, e isso, se você entrar no cerne do ser humano, Satanás, ele está querendo enganar o ser humano para que ele seja adorado? Sim ou não? Quantos aqui estão renunciando quando falam para Jesus, bom mestre, ele fala, por que me chama de bom? Bom somente é um, é Deus. Amados, a humildade tem um nome, o nome é Jesus Cristo, diga aleluia. Então, amados, quando nós vamos para Mateus, todos entenderam, primeiro ponto, Satanás é o pai da mentira. Essa mentira não é clara para você, ela vem como uma filosofia de vida, ela vem com um conceito, e ela vem para enganar você em todas as áreas da sua vida. O próximo ponto, agora é entender as batalhas. Quando nós vamos para Mateus capítulo 4, ali tem uma batalha de Jesus, diga Jesus, contra Satanás. E você vê que essa batalha, ela acontece no reino do Espírito. Essa batalha não é física, ela é espiritual. Agora, o mais importante é quando começa essa batalha, amados? Depois que Jesus recebeu o Espírito Santo. Depois que você recebe a palavra de Deus, ali vai começar uma batalha. O marcador, ele começa a andar. E você vai ver que essa batalha, ela não diminui, ela só vai sendo amplificada em cada região da sua vida. Mas Jesus venceu. E Ele disse para você que você vai vencer também. Diga, eu quero vencer. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor, amados. Efésios 6, versículo 12. Olha como funciona. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e as autoridades. Senhor, abra os olhos dele para ver que os que estão com nós são muito maiores. Olha que lindo, é lindo esse versículo, não é? 2 Reis 6. O servo do homem de Deus levantou-se cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. E exclamou, ai meu Deus, o que faremos? Versículo 16. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Versículo 17. Então o profeta Eliseu orou. O Senhor abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colunas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Olha que tremendo, amados. Quantos querem orar? Nós vamos falar das ferramentas, amados. Tremendo.
A oração é tremenda, não é, supervisora Mariene? É uma ferramenta tremenda, amados. Está na hora da gente pegar a oração de todo o nosso coração. Quantos querem ter essas batalhas, vencer essas batalhas com oração, não é verdade? Amados, olha o que é interessante. Nós precisamos focar em ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, é importante que você saiba identificar o seu inimigo e também identificar o tipo de luta que você vai batalhar. Por quê? Se você não identifica o seu inimigo e não sabe o tipo de luta que você vai batalhar, você pode subestimar o seu inimigo. Qual que foi a batalha de Gênesis 3? A serpente enganou Eva com astúcia, não é? 2 Coríntios 11, 3 e 4. Foi com astúcia. Se nós olharmos para o warfare, né, para todas as guerras do mundo, muitos inimigos, muitos exércitos, melhor dizendo, eles fazem de tudo para esconder o seu poder, para que no momento certo ele surpreenda o seu inimigo, entre de surpresa, não é? Da mesma forma Satanás opera, amados. Se você não souber identificar e o tipo de luta que você está lutando, você pode colocar muita energia no lugar errado, magoar pessoas, magoar situações, e outra, você pode subestimar o seu inimigo e ele surpreender você. O objetivo de Satanás é derrubar você. Quando você subestima o seu inimigo tem vantagens contra você. É muito importante, amados. Nós vimos aqui, este inimigo, ele está operando nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Se você estiver sozinho, você está em extrema desvantagem contra ele. Ele está num plano superior ao seu. Por isso que nós vamos ver quais são as ferramentas que a Bíblia diz para que você avance. Você tem que buscar Jesus de todo o coração, não perder tempo com outra coisa a não ser Jesus. Porém, é importante identificar o seu inimigo e saber o tipo de luta que você vai lutar. Por isso que você precisa, amados, da armadura de Deus. Essa batalha, quando você vai para Efésios 6, versículo 12, em inglês, a palavra batalha, ela aparece como wrestling. E existe também aquele tipo de modalidade de luta, wrestling, né? Que é aquela luta bem corporal, corpo a corpo, sabe? Tem até nas Olimpíadas esse tipo de luta. Quando eu estava vendo este estudo do precioso arcebispo Benas, ele falou, essa batalha is not a esgrima, não é uma batalha onde o seu oponente está lá, você está aqui. Não é batalha naval, né? Muitos jogaram aqui quando era criança, o seu oponente está lá, você está aqui. Em inglês, quando usa essa palavra wrestling, é uma batalha diária, amados. É uma batalha do dia a dia. É uma batalha próxima de você. Por isso que você precisa da armadura de Deus. Ninguém coloca uma armadura para passear no parque, para viajar. A armadura é para ir e avançar. Agora, amados, para essa batalha que é espiritual, você precisa da armadura de Deus. Sim ou não? Já vimos aqui. Qual que é o nosso erro? É querer lutar esta luta com a nossa mente, com a nossa sabedoria e com as nossas forças. Você vai perder. Este é o maior erro. E o que você tem que entender? Vamos voltar lá, Efésios 6, versículo 12, só a parte das regiões celestiais. Essa batalha, amados, é espiritual. Vamos identificar esse inimigo, eu e você? Olha o que vai dizer. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais nas regiões celestiais. Essa batalha, ela é espiritual. Satanás, a sua batalha, melhor dizendo, ela não é contra outro ser humano. Não é um outro ser humano que é o seu inimigo.
Satanás, ele pode utilizar um vaso que esteja disponível para ele, para lutar contra você. A nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra poderes celestiais. Só que para Satanás chegar até você, ele precisa do quê? Utilizar uma carne e sangue para lutar contra você, que é carne e sangue. Mas você não pode olhar para um ser humano, um irmão seu, por mais que ele esteja trazendo problemas para você, e achar, identificar que ele é meu inimigo. A sua batalha é contra os seres celestiais, contra seres, na verdade, que estão na região celestial, melhor dizendo. Amados, é muito importante que você saiba, o problema é que quando você acha que o seu inimigo é alguém de carne e sangue, aquela pessoa que te persegue, você começa a ver ela como inimigo seu, e você começa a lutar de maneira errada, numa batalha errada, e o resultado vai ser o quê? Errado. Não tem como esse resultado. E olha, se alguém te persegue, e você identifica essa pessoa como inimigo, e começa a lutar contra ela, o verdadeiro inimigo, que é Satanás, ele vai ficar muito feliz. Ele atingiu o seu objetivo. Lembra que nós vimos? Ele é o pai da mentira. Existe uma história a história com E, que muitos devem conhecer, mas ela mostra como que o inimigo atua. O inimigo, ele vai estar sempre escondido, ele vai sempre aparecer de surpresa. Então existia um coelho que queria ser o rei da floresta, comandar a floresta. Só que o elefante e o hipopótamo eram muito mais fortes que ele. E ele falou: eu só posso comandar a floresta se o elefante e o hipopótamo se submeterem a mim, senão eu não vou conseguir comandar essa floresta. E ele vai para o elefante e fala: elefante, eu sou muito mais forte que você não é páreo para mim. Ele: como? Eu posso te esmagar a qualquer momento. Ele fala: então vamos resolver isso hoje, e quem ganhar vai ser o rei da floresta. Tudo bem, então eu vou amarrar uma corda na sua pata, vou amarrar uma corda na minha, e vou entrar nesse arbusto. Quando eu der um ok, eu assoviar, você puxa e eu puxo. Se eu ganhar, você é um caso perdido, e pode ter certeza que eu sou mais poderoso do que você. Tudo bem. O que ele faz? Ele vai até o hipopótamo também. Hipopótamo, você não vale nada, eu sou muito mais forte que você. Vamos decidir isso então. Ele faz a mesma coisa, amarra uma corda. Falou: eu vou amarrar uma corda na sua pata e vou entrar nesse arbusto. O que ele faz? Ele amarra a corda no elefante e amarra a corda com o hipopótamo. E aí ele entra no arbusto e faz assovia. Eles começam a puxar um de cada lado, um de cada lado, um de cada lado, até que os dois se enfraquecem e caem. E aí o coelho vai até o hipopótamo e fala: está claro para você que eu sou o rei da floresta? Ele: não, agora você é o rei. Ele vai para o elefante e faz a mesma coisa. Significado dessa história, amados: o inimigo, ele vai estar escondido, e ele vai usar pessoas para tentar perseguir você, mas a sua luta não é contra essas pessoas, a sua luta é contra principados e potestades. Quando você olha na igreja, muitos irmãos que estão buscando a santidade estão brigando. Quando você chega e acompanha essa pessoa na casa dela, você vê as pessoas em casa brigando umas com as outras. E amados, se você considerar um ser humano como um inimigo seu, de fato, você jamais verá o reino dos céus. Por isso que é importante saber, identificar o inimigo e que tipo de luta você está lutando, para que você não cometa nenhum excesso. Por isso que você tem que trazer com você, diga: eu quero. Você tem que trazer nessa batalha com você o perdão contra o seu irmão. Todo momento você tem que avançar com o perdão contra o seu irmão. A nossa luta não é contra carne e sangue.
Quando você olha, amados, é fácil nós perdoarmos quando a outra pessoa está errada, não é? É fácil você perdoar, na verdade, quando você também está errado. O difícil é você perdoar quando você acha que você está certo, quando você acha que você tem a razão. E nós esquecemos que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 19: Deus nos amou primeiro. Amados, a gente, quando tem a razão, não quer perdoar ninguém. Mas Deus, mesmo a gente em pecado, nos amou primeiro. Olha como lindo. 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Efésios capítulo 2, versículo 4. A Bíblia vai dizer, do 4 ao 6, que ali, amados, Deus, Ele não levou em conta o nosso passado de pecado. Olha que lindo. Efésios 2, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 5. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo, com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, Ele nos amou primeiro, e pela sua misericórdia, mesmo quando você estava preso nos seus pecados, Ele te amou. Salmos 103, versículos 8 a 10. Olha que tremendo, amados. Você hoje precisa morrer, sabe para o quê? Ressentimento. Porque se você tem um ressentimento de alguém, você considera aquela pessoa como o seu inimigo. E a sua luta não é contra carne e sangue. Olha o que vai dizer: o Senhor é compassivo e misericórdio, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Versículo 9. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Amados, se Deus fosse tratar qualquer um que está aqui, eu, arcebispo, todo mundo, conforme nossos pecados, teria chance para alguém? Salvação? Se ele fosse ser pão, pão, queijo, queijo, ferro e fogo, ninguém seria salvo. Ninguém. 2 Pedro 3, versículo 9, vem ao encontro, não é? Deus, Ele é tardio ao nos julgar, a irar-se. Senhor, não demora em cumprir as suas promessas como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que lindo, amados. Quantos querem agora entender a verdadeira batalha? Ela não é contra o seu irmão. Você tem que trazer o perdão. Diga: eu quero perdoar hoje, sem ressentimento. Hoje é o dia, amados, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, Mateus 5,4, né? Felizes os mansos de coração. Mansidão. As pessoas mansas. Isso é tremendo. Mateus 5,7, felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está na hora de nós perdoarmos, amados. E é muito importante que depois que Deus perdoa, Miqueias 7, de 17 a 18, Ele joga no mar do esquecimento. Depois que você perdoar um irmão, vamos jogar no mar do esquecimento. Miqueias 7, do 18 a 19. Olha que linda a palavra de Deus. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esqueces da transgressão do remanescente da sua esperança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor leal. De novo terás compaixão de nós, pisarás a maldade e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem outras versões que falam no mar do esquecimento, não é?
Quantos querem jogar nas profundezas do mar o ressentimento contra algum irmão? Amados, se nós estamos lutando contra os nossos irmãos, é importante nós sabermos, tá? Que aqui, quando está escrito lá em Salmo 103, de 8 a 10, não é? Está dizendo que Deus não nos julga conforme o nosso pecado, porque não teria salvação para ninguém. Contudo, entretanto, todavia, Ele vai julgar todo o mundo, vai derramar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso no dia da tribulação, grande tribulação, e também no lago de fogo, aleluia. Mas isso é para entender que se Ele não fosse misericordioso, ninguém seria salvo, ninguém, não teria salvação para ninguém. Diga, muito obrigado, Senhor Jesus. Amados, a história de José é tremenda, não é? Depois que ele passa por tudo, ele é vendido pelos irmãos, ele chega ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar quer ter relações com ele, ele foge, vai para a masmorra, fica ali totalmente ali, né, preso por muitos anos. E amados, quando ele encontra os irmãos dele, ele fala para eles, no capítulo 45, né, ele fala: tudo isso tinha um propósito, fiquem em paz, eu não tenho ressentimento contra vocês, não há o que perdoar. Tudo isso foi um propósito de Deus, para que nós pudéssemos salvar o mundo, né, da fome e tudo mais. Amados, é tremendo. Por isso que nós precisamos avançar com perdão. Não adianta a cura física se não tiver a cura espiritual. E é muito importante que você saiba, amados, que Deus está chamando ao arrependimento aqueles que estão prontos para perdoar. Quantos querem perdoar no dia de hoje? Arrependimento sem perdão, amados, esquece. Por isso que agora nós temos que entender que a verdade é que você tem que lutar contra o inimigo e não contra pessoas. Por isso, amados, que nós temos que utilizar a armadura. Vamos ver essa armadura? Ela começa lá no versículo 12, nós vamos até o 14, depois nós vamos ir e voltar em algumas vezes, amados. Talvez não vamos conseguir terminar hoje, esse é um tema muito profundo, diga aleluia. Vamos ao versículo 13, melhor dizendo, para frente. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Versículo 14, assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, pois nós vamos estudar essa armadura, amados, ter os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Uma salva de palmas, não é? Agora, vamos analisar, amados, qual é o problema da igreja nosso e que nós temos que superar no dia de hoje. Toda essa armadura nós vamos estudar no próximo domingo, todos os passos dela. Mas essa armadura, ela é impulsionada por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, é apenas religião. E religião não é sinônimo de salvação. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não pode fazer absolutamente nada. Vamos pegar o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, ele é 3 vezes santo, santo, santo. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Quando ele estava na forma humana, mesmo Jesus, sem o Espírito Santo, não podia fazer absolutamente nada.
Mesmo Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, não poderia fazer absolutamente nada. Agora vamos fazer a pergunta para nós. Muitos aqui, muitos de nós, estão lutando contra a ira, contra os ciúmes, contra a inveja, contra a cobiça. Como você vai conseguir vencer essa batalha sem o Espírito Santo? Como você me fala, essa luta que é o wrestling, essa luta corporal, que é dia a dia, como que a gente vai conseguir vencer sem ter comunhão com o Espírito Santo? Mesmo o Senhor Jesus, ele precisava do Espírito Santo para tudo. Amados, a ausência do Espírito Santo, ela é o backsliding, ela vai fazer você retroceder em tudo. E agora nós vamos entender qual que é o problema da igreja hoje, e nosso. E por isso que eu e você temos que meditar. O que nós aprendemos até agora? O nosso inimigo não é um outro ser humano. Você precisa identificar o seu inimigo e entender o tipo de batalha, porque Satanás ele vai aparecer de surpresa para você, e você não pode subestimar ele. Você tem que carregar com você uma palavra, Mateus 6, 14 a 15, uma palavra que ela é fundamental para quem quer vencer todas as batalhas: carregar perdão contra o seu irmão. Essa seriedade, essa batalha séria, se você não carregar perdão, pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Amados, Satanás, quando você recebe Jesus, ele não está preocupado. Mas a hora que você recebe o Espírito Santo, ele começa a se preocupar. Ele fala: opa, esse aí sabe o tipo de batalha. Esse aí sabe como é que vai ser a luta. Esse aí sabe. Nunca estabeleça a sua salvação em alguma coisa que não tem poder, numa religião. A verdadeira comunhão com o Espírito Santo, se você está em Cristo, você está em comunicação, você está com relacionamento com o Espírito Santo. Isso é diário. Se você não tiver esse relacionamento, você vai perder todas as batalhas. É certeza absoluta que você vai perder todas as batalhas. Quantos querem ganhar as batalhas? Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado, encoraje ela. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Agora vamos ver, amados. Olha o que Jesus faz em João 7. João 7,37. Olha que lindo. João 7,37. Jesus faz um convite para você. Para você e para mim. Para todos nós. Olha o que ele vai dizer. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e o quê? E beba. Quem quer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora o quê? Glorificado. Apocalipse 22, versículo 17. O que ele fala? Quem tiver sede, venha e beba de mim. Do seu interior o quê? Ó Espírito Santo, fluirão rios de água viva. Olha o que vai dizer, o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, quem quiser, beba de graça da água da vida. Uma salva de palmas a Cristo. Agora, qual é o problema seu? Qual é o problema da igreja moderna? Qual é o problema nosso?
é que muitas vezes eu e você estamos secos do Espírito Santo, totalmente secos, e não estamos com sede. Esse é o problema. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, você está seco, e você não está com sede. Como você vai ganhar essa batalha? Se nem Jesus, sem o Espírito Santo, podia fazer algo. Me diga, como você, na força da sua inteligência, do seu braço, da sua sabedoria, com o seu conhecimento, vai conseguir derrubar o inimigo nesse wrestling? Sem, você não tem, está seco, e você não está com sede. É impossível. Amados, essa batalha é uma batalha muito séria. Você precisa saber que o inimigo é uma criatura, sim, nós já falamos sobre isso, mas ele derrubou pessoas muito mais santas do que você e do que a mim, ao longo da trajetória dele. Ele derrubou pessoas santas. Eu sempre choro quando a arcebispa fala assim: eu conheci pessoas que você jurava que tinha entendido, e quando eu vi elas retrocedendo, meu coração partiu. O inimigo derrubou pessoas mais santas do que eu e você. Como você vai vencer essa batalha se você não está com sede e você está seco do Espírito Santo? Quantos querem tomar uma posição na sua vida hoje de buscar o Espírito Santo? De entender qual que é o estilo de batalha? O Espírito Santo ele me constrangeu hoje. Eu vou pedir para o nosso honrado supervisor contar um pouquinho do testemunho dele, de quando essa batalha espiritual que ele sofreu com a mãe, com a esposa. Eu acho que vem muito ao encontro desse tema. A esposa, que é a nossa honrada pastora Rafaela, que hoje é uma bênção, então Jesus venceu. Mas amados, como você vai vencer essa batalha sem o Espírito Santo? É impossível. Impossível. E no próximo domingo nós vamos estudar sobre essa armadura, e que ela só é impulsionada pelo Espírito Santo. Vamos terminar de ler ali o Efésios 6, é lindo, não é? Ele vai falando do capacete, ele fala da couraça, ele fala do cinto, ele fala das sandálias, ele fala do escudo, ele fala da palavra. Mas olha o que fala o versículo, acho que é o 16, é isso? 16, além disso, usem o escudo do qual vocês se protegerão, do qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, que é o mais importante, é o tema que nós estamos falando. Toda essa armadura, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Olha o que vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Nós vamos estudar, amados. E agora, antes de passar a palavra para o nosso honrado supervisor, para ele dar esse testemunho, depois a gente faz a bênção final, eu vou só avançar em mais uma parte, e nós vamos concluir em 10 minutos, aleluia. Agora vamos entender, amados, semana que vem nós vamos ver como que é o impulsionar do Espírito Santo nesta armadura. Mas, você precisa entender, quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e ele já entra numa batalha. Isso quer dizer que a sua luta vai começar quando você recebe a palavra de Deus, e avança nessa batalha.
Aonde está escrito na Bíblia sobre o receber a palavra e começar a batalha? Parábola do semeador, a famosa, não é? Dali nós aprendemos muita coisa. Então nós vamos para Mateus 13, versículo 19 para frente, e você vai entender os 3 tipos de batalha. Como funciona essa luta contra você? É isso que nós temos que ver, amados. Olha o que vai dizer. Mateus 13, 19. Vê o versículo 18, que é o primeiro, não é? Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. É temível, tá, amados, essa parábola. Porque Jesus, se você acompanhar o capítulo 13 inteiro, ele fala na multidão. O Jesus, hein? O nome dele é o quê? Ele veio para salvar, não é? Jesus, ele fala para a multidão com parábola. E não explica. Quando ele chega no secreto com os apóstolos, eles perguntam: Senhor, por que o Senhor fala com parábolas? Ele fala, é para que eles ouçam e não entendam, vejam e não entendam. Porque caso contrário, eles poderiam ouvir e se arrepender dos seus pecados e seriam salvos. O mesmo Jesus que veio para salvar é o mesmo que falava com parábolas. Isso é para dizer para você e para mim que você está sentado aqui hoje não é por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, para você ecoar, para fluir esse rio de água viva do seu interior, e você levar essa mensagem do verdadeiro evangelho para muitos mais. Quantos creem no propósito de Deus na sua vida? Eu creio, amados. Então, versículo 19, olha como essa batalha começa. Jesus recebeu o Espírito Santo, já começou a batalha. Quando você recebe a palavra de Deus, sua batalha começa. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca. Em algumas Bíblias está escrito imediatamente. Arranca imediatamente. Ele vem para tirar a palavra de Deus, que foi semeada no coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olha a velocidade do ataque de Satanás. Próximo versículo, quer dizer. Quanto à semente que caiu num terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem o quê? Tribulação, perseguição, por causa do quê? Amados, a perseguição não é para você. A perseguição é por causa da palavra que você porta. Se você não tivesse nenhuma palavra, você não ia ser perseguido, porque a Bíblia está escrito que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram. Mas quando você recebe a palavra, começa a sua luta. E o inimigo, amados, então olha, o Filho do Homem, ele veio, não é? E tem 3 pontos que ele passou, não é, nos sofrimentos dele? Perseguições, diga perseguições, diga aflições e diga tribulações. Todo mundo que recebe a palavra vai passar por isso. Perseguições, aflições e tribulações. Só que o inimigo, ele acha que quando você recebe a palavra e é colocado num processo de perseguição, tribulação e aflição, você vai deixar a palavra. Ele pensa nisso, ele está convicto disso. E o objetivo dele é que você largue a palavra. Mas Deus, por outro lado, ele vem e ele fala: quando você passa por um processo de perseguição, tribulação e aflição, me busque de todo o coração. Salmo 120, versículo 1. Clame ao Senhor. No meio dessa tribulação toda, Deus está em algum lugar nesse cenário todo, nessa circunstância toda. No meio de toda essa aflição, tribulação, de toda essa perseguição, busque mais a Deus. Porque Deus usa isso, sabe para quê? Para
amadurecer essa semente. E para que essa semente dê a bons frutos, de 30, 60 e 100 por um, não é verdade? Olha o que vai dizer no Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor e o quê? E Ele me respondeu. Amados, a tribulação e a perseguição é muito maravilhoso. Quantos lembram da passagem de Jesus quando Ele está no barco dormindo? E os apóstolos estão todos correndo para lá e para cá. Aquele que estava firme. Olha, vamos olhar essa passagem com base na palavra de Deus. Jesus estava pregando, terminou ali de pregar e falou: me levem para o outro lado do rio, não é? Ele entra no barco, dormindo. Jesus estava firmado na palavra de Deus, sim ou não? Estava alicerçado na palavra de Deus? É lindo quando o profeta do Senhor fala que lá nos céus tem uma arca da aliança. A gente sabe isso por causa de Apocalipse 11. E ele fala: nessa arca, quando foi aberto, eu vi a Bíblia lá dentro. Amado, eu quero dizer uma coisa: se você estiver passando por uma tribulação, não negue a palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus, porque todas as coisas se submetem à palavra de Deus, no universo, nos céus, no inferno, nas regiões celestiais. Fique com ela até o fim. José, que é o exemplo tremendo, né? Ele ficou com aquela palavra até o fim, ele viu os sonhos, ele viu a promessa que tinha sobre a vida dele. No momento certo ele foi exaltado. Exaltado para a glória de Deus, não para a glória dele mesmo. Amados, Jesus que é a palavra, ele estava ali dormindo, e os apóstolos estavam o quê? Preocupados, aflitos, ansiosos. A Bíblia fala, né? Não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se preocupe o seu coração. A Bíblia fala, que isso é João 14, mas em Mateus 6 vai dizer: não ande ansioso com coisa alguma, Deus dá o escape para você. Jesus, quando ele acorda no barco e comanda a calmaria, aquele mar, na verdade a calmaria acontece e a tempestade acaba. Permaneça na palavra de Deus. Se você quer entrar nessa batalha, você precisa avançar com a palavra de Deus. Não negue a palavra de Deus por nada, amados, em nome de Jesus. O Satanás, ele quer fazer com que você negue a palavra de Deus. É isso que ele quer. Mas Deus, sabe o que ele faz? Ele pega essa tribulação e faz o quê? Ele faz você ficar maduro. Olha que tremendo, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, já caminhando para o final. Vamos ter também um testemunho tremendo aqui hoje. 2 Coríntios 10, de 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, aqui é o apóstolo Paulo, e um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porquanto eu me gloriei ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Versículo 10. Por isso, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ai, que tremendo! É lindo, não é? Amados, tem um capítulo na Bíblia que sempre quando eu leio eu choro. É um dos capítulos mais lindos que apontam para a promessa da vida eterna, falando das aflições. 1 Pedro capítulo 1, de 13 a 12, vem ao encontro do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha que lindo, amados. Vamos ler juntos esse?
Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que foi dada a vocês quando Jesus Cristo foi revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim, eu pedi do versículo 3 ao 12. Acho que passou ali, né? O versículo 3. Bendito seja o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para ser esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por meio de todo tipo do quê? Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória, honra quando Jesus for revelado. Vocês o amam, apesar de não terem visto, mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, e investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontavam o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, a coisas que até os anjos anseiam em observar. Que tremendo, não é, amados? Quantos podem bater palma e glorificar o nome do Senhor Jesus? Amados, Satanás acha que vai colocar você por provações, tribulações, e você vai negar a palavra, mas Deus, Ele usa essas provações, essas tribulações, para amadurecer esta semente, e você dar frutos. Diga, eu quero dar frutos. E o último passo, ali de Mateus capítulo 13, não é? É o versículo 22, que agora nós já vamos pedir para o precioso supervisor vir aqui à frente, e olha o que diz a palavra do Senhor. Quanto a semente caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ele se torna infrutífera. Quanto a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra, entende, esse é o último passo, né? O versículo 22. O último ponto é que Satanás, ele usa as suas fraquezas para te atacar, o seu amor pelas riquezas, a sua preocupação do dia a dia, para tentar roubar esta palavra de você. É importante, amados, que eu e você saibamos que existe uma batalha espiritual, que essa batalha, se você tiver identificando o inimigo com a armadura de Deus e com o Espírito Santo, ela vai amadurecer você. Você vai gerar muitos frutos e você vai se preparar para aquele grande dia. Porém, se você estiver seco e sem sede, é impossível você ganhar essa batalha. E essa batalha
não é contra pessoas. Essa batalha é contra principados e potestades. E para você vencer, você precisa da armadura de Deus e do Espírito Santo de Deus. E a semana que vem, nós vamos nos aprofundar na armadura de Deus. Quantos querem ter uma comunhão? Essa semana, amados, não percam a comunhão com o Espírito Santo. Busquem Ele em orações, como está escrito ali em Efésios 6:18. Busquem Ele em adorações. Tenham um relacionamento com o Espírito Santo. E você vai ver que o domingo que vem, você vai estar muito mais preparado para ouvir sobre a armadura de Deus. Aleluia! Então uma salva de palmas a Cristo Jesus. E eu peço para o nosso honrado supervisor contar um pouco do testemunho dele, da batalha espiritual que houve e que ele não atrelou a pessoas, né? O fato que aconteceu da sua preciosa mãe, da preciosa pastora Rafaela, tocou muito o meu coração e eu tenho certeza que vai também fortalecer a fé da Santa Igreja. Muito obrigado, supervisor. Aleluia, graça e paz, amada igreja. Quero contar de uma forma bem breve. Eu compartilhei ali em partes na célula de quinta-feira. E quando o nosso amado e precioso Bispo Conrado estava falando aqui que a batalha começa quando você recebe a palavra, é exatamente isso, amém? Eu vivi uma vida muito mundana, terrível. Eu contei algumas vezes algumas partes. E até então, a Rafaela vivia no mesmo mundo que eu, então estava tudo bem. A minha sogra, a família dela, sempre estava em casa para beber vinho, cerveja, né, fumar cigarro, então estava tudo bem, até que eu, né, recebi o Senhor na minha vida. E a minha conversão foi extremamente radical. E quando eu voltei naquela madrugada daquele dia no Paraná, onde o Senhor me encontrou, nessa ocasião eu tinha dado um perdido na Rafaela. Eu falei que eu ia trabalhar, como eu trabalhava de soldador, então viajava. Falei que ia trabalhar a serviço, mas na verdade não era. E naquela madrugada o Senhor me encontrou. E eu decidi, eu me posicionei naquela madrugada, eu nunca mais volto para essa vida. E eu retornei para Sorocaba decidido, completamente decidido. E eu cheguei para ela e falei assim, eu não quero mais essa vida social. Eu tinha muitas coisas que eu colecionava, bonés, um monte de coisa. E eu joguei tudo fora, eu mudei radicalmente a minha vida. Né? Tanto na parte visível, como essas coisas que eu falei, como roupas, mas como também na minha parte, no meu coração. E muitas coisas que eu falava, que eu fazia, eu deixei de fazer. Eu era alguém que mentia muito, eu era alguém que falava muito palavrão. Eu era alguém que era muito astuto. E eu realmente dei um basta naquilo e comecei a mudar a minha vida. E a partir desse momento, né, essa luta começou. A Rafaela, né, ela realmente se levantou naquela época, né? Louvado seja Deus, naquela época. Depois o Senhor a encontrou 3 anos e meio depois. Mas resumindo, amado, esses 3 anos e meio foi um inferno em casa. Ela não deixava eu ler a Bíblia. Muitas vezes eu tinha que esperar ela dormir. E como eu era soldador, eu tinha uma lanterna de fricção. E eu ficava lendo, né, enquanto ela dormia, eu ficava lendo a Bíblia, né, enquanto ela dormia. Depois de um tempo, quando eu entrei na igreja, quando eu comecei, muito dessa luta, amado, talvez o primeiro ano, eu nem estava na igreja ainda. Não tinha nenhum pastor. Amém? Depois eu entrei na igreja. E quando eu comecei a congregar, os irmãos começaram a abrir um ponto de pregação lá em casa. E muitas vezes, nos dias de culto, a Rafaela, quando entrava, chegava do serviço ou da casa da mãe dela, ela passava e nem cumprimentava ninguém. E quando ela chegava, a gente morava na casa do fundo da minha mãe, ela erguia o som numa altura. Então, foi várias questões assim, irmãos.
Muitas vezes ela chegava a trancar eu em casa, para mim não na igreja. Ela simplesmente trancava e ia para casa da mãe dela. Não deixava eu. A minha mãe, né, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito trabalho mesmo, mano. Minha mãe muitas vezes ficava a noite sem dormir. E quando eu me converti e mudei minha vida, eu pensei, poxa, agora ela vai ficar feliz. Foi o contrário, mas é aí que ela parece que ficou pior ainda. Ao ponto, muitas vezes eu comentei isso na quinta-feira, depois que eu comprei minha casa, o meu irmão comprou uma casa do lado. Então nós somos vizinhos. E ela vinha, passava pela minha casa, ia na casa do meu irmão e voltava sem passar em casa. Ela considerava os crentes como aqueles lá. Agora você virou um daqueles lá agora. No sentido mais pejorativo possível. De muitas vezes, amado, ela chegar assim, ó, parecia não, ela estava possessa, chegar e causar lá em casa do nada. Por simples fato de eu ser crente. De eu ter me tornado um crente em Cristo Jesus. A minha sogra que vivia em casa, a gente fazia festa, a gente ia em festa. Amados, eu passei a ser talvez o inimigo dela. Por não entender esse chamado. Mas eu perseverei no Senhor. Amém? E em nenhum momento eu abandonei a Rafaela. Em nenhum momento eu deixei de orar pela minha mãe. Em nenhum momento eu deixei de ir para a igreja. Muito pelo contrário. Se tinha vigília, eu ia. Se tinha culto, eu ia. Se tinha viagem, eu ia. Amados, eu persegui em ficar firme ao Senhor. E o Senhor foi fazendo a obra. Ele alcançou a Rafaela depois de 3 anos e meio. E quando ela veio para o Senhor, amado, ela veio na mesma página já. Aleluia. E eu louvo o Senhor por isso. A minha mãe, ela tratava eu de tal forma. Eu sei que ela me amava, mas quando eu falo isso, eu não quero dizer que ela não me amava. Ela me amava, mas ela não aceitava isso. E um dia, depois ela foi em casa possessa, mas falou um monte de coisa, um monte de besteira. E naquela noite eu fiquei com o meu coração muito apertado e eu orei ao Senhor naquela noite. Talvez foi a única vez que eu orei em relação a ela daquela forma. E o Senhor me mostrou exatamente o que aconteceu com ela 3 anos depois. O que aconteceu 3 anos depois? Ela sofreu um AVC. E pela sequela do AVC, além dela ficar, né, na cadeira de roda, ela ficou com uma demência vascular, ou seja, uma demência parcial. E foi na mesma época que eu estava prestes a ir para o Paraná, para Londrina, para mudar para Londrina. E naquele momento, já quando eu falei, não, eu não vou desistir do meu objetivo, eu vou para Londrina. Ah, mas a mãe está assim, os meus irmãos, né? E aí já ficou aquela questão, não, você vai ficar tudo para a gente. Eu falei, não, então eu vou levar ela. E aí quando eu falei, eu vou levar ela, os meus irmãos, tá, amém então. Aleluia. E eu levei a minha mãe naquela situação. E nesse processo, amados, ela se batizou. Nesse processo, agora ela sempre fala assim, eu quero ir na igreja. Eu estou com saudade de ir na igreja. Os hinos que a coisa que ela mais gosta de fazer é ouvir o hino na harpa. Eu coloco aquelas playlists do hino da harpa lá, 3 horas, 4 horas, ela fica lá e cantando um por um. Ela já sabe todos quase de cor. Aleluia. E aí eu me lembrei, estando lá já durante esse processo, daquele sonho ou visão que o Senhor tem me dado. Onde eu via ela vindo diante de mim e ela caía. Como quem tem um AVC mesmo. E aí ela se tornava um bebê no meu colo. Já na outra parte da visão, ela estava no meu colo como se fosse um bebê. E é a situação que ela está hoje, como um bebê. Hoje ela se tornou um bebê. E ela no meu colo. E eu ia e carregava ela no meu colo. Até chegar de um alto de despenhadeiro assim. E aí eu vi um helicóptero branco. E ele descia como se fosse cair. Eu falei, nossa, meu Deus, vai cair. E ele subia batendo de bico com outro helicóptero preto.
E aí nesse momento o Senhor me dava o discernimento, eu vou trazer ela, mas vai ser numa batalha. E é essa batalha que ela vive hoje. Mas diante desse cenário, mas quando eu me converti, as coisas parecem que ficaram pior. Dentro da minha casa, com a minha família. Mas o Senhor me deu, sem entender disso, da armadura, não, sem ter esse entendimento naquela época, amados, eu fiquei firme no Senhor. E conforme a batalha era pior, mais eu me apegava no Senhor. Na oração, na leitura da palavra, no comprometimento com o Senhor. Nunca briguei com a Rafaela, nunca impus nada para ela. E o Senhor foi fazendo obra na vida dela, até que ela está aqui agora. Hoje, a minha mãe está no Senhor, amém? A nossa família está se chegando ao Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Que tremenda, né? Tremendo testemunho. Amados, muitas vezes, eu vou pedir já para os nossos adoradores já virem aqui à frente, começarem a fazer a adoração. Vou pedir para você fechar os seus olhos, ter um momento agora de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, acalme o seu ser. Muitas vezes, quando nós recebemos a palavra do Senhor, e ali começa a perseguição. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós achamos que é só comigo que acontece isso. Nossa, mas de novo comigo? Mas é só, realmente, tudo acontece comigo? Eu olho para a vida dos meus amigos, da minha família, e eu vejo que para eles está tudo bem, não tem uma perseguição, não tem uma tribulação, não tem uma aflição, mas parece que tudo acontece comigo. É só comigo que acontece isso. A Bíblia está dizendo para você, meu irmão, ela está dizendo para você, que no momento que você pega e aceita a palavra de Deus, ali começa uma batalha. Mas essa batalha, ela tem um destino certo, é o reino de Deus. Ali começa uma batalha, mas o inimigo com o qual você está lutando, ele já foi julgado, já foi condenado. A batalha que você está lutando, se Deus é por você, quem será contra você? A batalha que você está lutando hoje, ela é totalmente possível de vencer, 100%, se você estiver com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se você entrou por aquela porta hoje, e você percebeu nessa ministração, que você está seco do Espírito Santo, e que o pior que estar seco, é que você não está com sede dEle, não está com sede de buscar Ele. Se você ouviu essa palavra, e resolveu dentro do seu coração tomar uma decisão, não, eu preciso ter uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, realmente eu não posso avançar mais sem o Espírito Santo. Se você chegou à conclusão que sozinho você não pode mais,
que na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, você não vai conseguir ter vitória. Se você realmente chegou à conclusão que você quer beber da fonte da água da vida, e que assim que você beber, dentro de você vai fluir rios de água viva, que é o próprio Espírito Santo, repita essa oração comigo, meu amado. Meu Senhor e meu Deus, hoje eu entendi que eu estou seco do Espírito Santo, e pior que isso, eu estou sem sede. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. Me perdoe, Senhor, de andar com a minha vida na força do meu braço, na força do meu entendimento. E Senhor, eu me arrependo, porque eu não sabia qual era o meu inimigo, e eu machuquei pessoas, Senhor. Senhor, eu alimentei ressentimento contra pessoas, Senhor. Senhor, eu identifiquei pessoas como meu inimigo, ó Pai. Eu me arrependo por isso, Senhor. Eu lhe peço perdão, Pai. Me perdoe, Senhor, de não ter te buscado de todo o coração. E nesta manhã, Senhor, eu declaro que o Senhor Jesus, eu recebo Ele como meu Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu lhe peço, Senhor, que me escreva no livro da vida. E nesta manhã, eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, Pai, que abençoe a todos que estão aqui presentes, Pai, e os seus familiares, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, revista todos eles, Pai, com a armadura de Deus, Senhor, e que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja impulsionando esta armadura, Pai, para que eles possam, Senhor, realmente serem vencedores em todas as circunstâncias, ó Pai, que eles possam ser santos, irrepreensíveis, terem temor do Senhor, praticarem a justiça e se arrependerem dos seus pecados. Eu lhe peço, ó Pai, que livre eles, Senhor, de todas as setas do inimigo, ó Pai, que em nome de Jesus, todos nós, Senhor, possamos perdoar os nossos irmãos, Pai, e saberem que eles não são os nossos inimigos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu e os meus irmãos, ó Pai, saibamos que Jesus venceu essa batalha e que nele somos mais que vencedores. Eu lhe peço, Pai, abençoe a todos que estão, Senhor, neste momento, Pai, passando por uma adversidade, por uma tribulação, Senhor. Dê, Senhor, o escape, Pai. Crie a porta onde não existe porta, Senhor. Traga a solução, ó Pai. Abençoe, Senhor, a todos na área da família, para que as famílias tenham perdão, reconciliação, que elas possam, Senhor, morrerem para o ressentimento e avançarem com o amor que transborda, Senhor. Abençoe, Pai, todas as famílias, para que os filhos, Senhor, sejam obedientes aos pais, para que eles tenham o temor do Senhor, sejam criados da maneira certa, Senhor, e sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Abençoe, Senhor, a todos
na área da provisão, para que todos possam realmente, Senhor, honrarem os seus compromissos, mas que esta provisão não venha com o engano das riquezas, Pai, e com a tribulação, Senhor, e também a preocupação das coisas desta terra. Abençoe a todos, Senhor, na área da saúde, para que todos possam ser curados, Senhor, de suas doenças, de suas enfermidades, pelo poderoso sangue de Jesus, pelo decreto do profeta do Senhor, e pelo Espírito Santo e pela sua poderosa palavra, ó Pai. E também, Senhor, que todos eles e os seus familiares, Senhor, possam ter vida, e vida em abundância, mas principalmente, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, deem a todos, Senhor, a sede, ó Pai, deem a todos sede, Senhor, produza, Senhor, no interior de cada um sede, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, e que esta semana, Senhor, todos que estão aqui, Te busquem incessantemente, Te busquem de todo o coração, Te busquem em espírito e em verdade, e que no interior de todos, Pai, possam fluir rios de água viva. Eu lhe peço, Senhor, abençoe a todos, Senhor, e que esta semana, Senhor, eu lhe peço que envie cada um das pessoas que estão aqui, Senhor, para que nos seus trabalhos, para que na sua família, para que no seu círculo de amizade, todos possam, Senhor, levar o Teu Evangelho, todos possam, Senhor, explicar sobre a seriedade desta batalha, e todos possam levar consigo o perdão, Senhor, e estimular a todos, e envolver a todos, e pregar a todos para perdoarem, e que em nome de Jesus, Senhor, todos possam se preparar para aquele grande dia, e que naquele grande dia, Senhor, todos possam ser aprovados, pelo poderoso nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a paz que excede todo o entendimento. Que o Deus da paz o santifique por completo, alma, corpo e espírito, e que naquele grande dia você seja encontrado santo e irrepreensível. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz, e que o Senhor vos abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo.